Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 9º dia de aula, Teologia Sistemática 2, Teontologia, segundo bloco. Página 198, página 198 do livro-texto, na versão antiga, na minha versão. Na versão nova, que página que é, Maísa? Mais uma vez, por favor. 392. Joia. Então, nós estamos falando agora, entramos no capítulo A Criação. Deus cria tudo do nada. Ex nihilo, uma palavra em latina que significa criar do nada. Ele cria o universo, e aqui entenda-se o mundo físico e o mundo espiritual. Deduzo e creio ser o espiritual primeiro para depois o físico. Podem ver que Satanás e os anjos já existiam antes da criação do homem. Então, pelo menos é assim que eu deduzo. Por que eu deduzo? Porque Deus pode ter criado o universo e depois ter criado os anjos. Nós não sabemos a ordem, mas eu deduzo que a criação espiritual vem primeiro e depois a criação física. Então, por isso que o universo aqui, você coloque dentro mundo espiritual e mundo físico. O homem e a mulher, como a suprema criação de Deus, e o tempo, o nosso cronômetro, o nosso cronos. Pode ver que Deus é eterno e nós estamos vivenciando esse momento na história, segundo a permissão de Deus, segundo a sua presciência. E um dia tudo voltará para a eternidade. Como já mencionamos nas aulas passadas, Deus ele é quântico, né? Aquela ideia de quântico. Não há tempo para Deus, ele está no passado, no presente, pode estar no futuro, mas ele escolheu viver conosco o nosso presente. Por quê? Porque ele nos ama e há um projeto com o ser humano na história de Deus, tá bom? Então a gente agora vai para o livro-texto. Aliás, vamos ler alguns slides ainda, dentro dessa questão da criação, rapidinho, irmãos, para a gente ir para o livro-texto. A gente, teorias seculares incompatíveis com a criação divina. Então, só vou abrir esse slide, já vou fechar. Quando a gente chegar no livro, nessas partes, a gente volta aqui para o slide, tá bom? Então, vamos lá, livro-texto agora, irmãos, livro-texto. Livro-texto. Vamos ler um pouco o nosso livro-texto agora. Pode ler para nós, Pastor Johnny, explicação e base bíblica. Por que, como e quando Deus criou o universo? Vamos lá, a criação. Como Deus criou o mundo? Será que criou diretamente cada espécie distinta de planta e animal? Ou será que usou algum tipo de processo evolutivo, orientando o desenvolvimento das coisas vivas, da mais simples à mais complexa? E em que tempo Deus realizou a criação? Será que tudo foi concluído dentro de 6 dias, de 24 horas? Ou será que usou milhares ou talvez milhões de anos? Talvez a idade da Terra. E qual a idade da raça humana? Deixa eu dar uma pausa aí, pastor. Peguem agora a Bíblia de vocês no celular, My Bible. My Bible. Vamos lá em Gênesis. Gênesis 1. Quero fazer uma lição de casa bem rápido com vocês. Aqui nós vamos ver que Deus cria tudo em 7 dias. Ou melhor, em 6 dias, né? Exato. E aí o que acontece, irmãos? Eu quero pegar aqui esse termo no original, que fala sobre o dia. O primeiro dia, o segundo dia, né? Primeiro dia. Versículo 5, por exemplo. Acharam? Joia. Deixa eu abrir aqui. Vou até compartilhar aqui com a tela com vocês e vou passar junto com vocês. Pode ler para nós versículo 5, mas, por favor. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Joia. O primeiro dia. Guardem essa palavra. Ion. Ion. Olha só. Olha que legal, irmãos.
Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa tela. Yom, dia, tempo, ano. Pode significar que seja um dia em oposição à noite, um dia em período de 24 horas, ou um dia como determinado, como um período de tempo indeterminado. Então, o que acontece? É bem interessante que essa palavra Yom, no hebraico, ela tem várias aplicações. E aqui dentro desse capítulo, a gente vai ver vários debates, inclusive vamos ver várias teorias. Talvez vocês já ouviram falar sobre a teoria do criacionismo. Já? O que vocês acham? É uma teoria coerente? Não é coerente? E aí? Eu já ouvi falar da teoria, mas eu não sei explicar direito ela não, pastor. A teoria do criacionismo é que nós devotamos, né? Que Deus criou. Então, é isso que é interessante, viu, Júnior? Nós, muitas vezes, dizemos que essa é a nossa teoria, não é? Uhum. Mas, na realidade, é uma teoria que nós, assim, temos mais... É isso que eu vou... Por isso que é muito bom a gente estar estudando aqui esse material e aprendendo um pouco a mais sobre o assunto. Na realidade, vamos pegar aqui uma ideia bem objetiva. O criacionismo, ele é uma teoria, certo? E por ser uma teoria, ele também não é... Prestem bastante atenção no nome. É uma teoria. Nós entendemos que o criacionismo responde, dentre muitas teorias humanas, uma das mais próximas. Mas mesmo assim, nós não podemos afirmá-la. O que nós afirmamos é a revelação. Opa, alguém mexeu aqui no... Deixa no modo de... Eu altero aqui, irmãos, tá bom? Eu pus no modo de galeria, tá? Aqui, ó. Exibição em galeria, tá bom? Foi eu que mexi, pastor, sem querer, desculpa. Não, tudo bem, não tem problema. Pronto. Eu ponho aqui, Gil. Aí fica assim, porque depois já ficou melhor para você? Os demais? Para mim tá ótimo. Uma espécie de sei lá, parece que a gente tá em carteiras, assim, sabe? Então, eu não sei por que vocês estão assim. Eu não sei por quê. Para mim, tá parecendo normal, né? No meu modo de... Não sei por quê, ó. Deixa eu só ver aqui o modo... Não sei por que razão, mas... Se vocês puderem no exibir, coloquem no modo de exibição em grade. Esse é o modo que é o ideal. Pelo menos... o meu já está. Voltou já. Já, beleza. Tá ótimo. Então, voltando, irmãos. Voltando a falar aqui. A teoria criacionista, olha o nome. Teoria criacionista. Ela tem vários debates dentro dela. Temos a teoria evolucionista. São todas teorias. O que é uma teoria? Uma teoria é o que mais se aproxima de uma resposta científica, mas ainda assim não é exato. Por isso que se chama teoria. Claro. É uma teoria. Para nós, a teoria criacionista ela é uma boa resposta. No entanto, ela ainda é uma teoria. Para nós, o que importa é a revelação. E o que a revelação diz? Que Deus cria tudo em 6 dias. E no 7º descansa. Ponto. Então, nós não seguimos, em tese, uma teoria. Nós seguimos a revelação, que é uma criação onde o Deus Todo-Poderoso cria tudo em 6 dias. Pastor, aí complicou, hein? Diante da ciência, diante da arqueologia, diante do universo. Aí complicou, eu sei que complicou e complicou mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o que responde melhor essa criação? Aí vem as teorias, e a teoria criacionista é uma que responde um pouco melhor, tentando olhar com a ciência. Irmãos, entendam, né? Nós não podemos negar a questão científica, mas também a gente não pode colocar a criação espiritual de Deus à mercê da ciência. Porque quando a gente coloca à mercê da ciência, vamos lá,
Jesus jamais ressuscitaria. Concorda? Uhum. O nascimento virginal jamais aconteceria. Concorda? O texto que nós lemos de Romanos 4, que Abraão criou contra a esperança, e uma pessoa estéril que já tinha um problema, seja ele qual for, ser curado milagrosamente depois de velho e velha, isso é milagre. Então, milagre você não coloca dentro da ciência, você não explica o Mar Vermelho se abrindo, o maná caindo em 40 anos do deserto. Você não explica. Então, por isso que quando você tenta unir ciência e fé, vai chegar uma hora que vai dar problema. Por isso que a teoria criacionista, ela é uma teoria que dá uma certa resposta, mas a gente não pode se basear nela. Então, tá ficando mais claro agora? Porque eu, durante muitos anos, eu até falava, não, nós temos a teoria criacionista, tal. Tá bom, mas aí dentro da teoria criacionista, vamos supor, tem pessoas e cientistas que vão falar que nesse período de 7, e aí eu vou até compartilhar agora aqui com vocês, eu vou compartilhar o My Bible. Olha lá. Tentar aumentar a letra, tá? Vamos lá. Ó. Então nós temos, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E aqui é o Ion. Aí eu abri essa janela, né? Ion. Dia, tempo. Dia em oposição à noite. Dia, período de 24 horas. Como determinado pela tarde e manhã em Gênesis 1. Como uma divisão de tempo. Um dia de trabalho, jornada, um dia. Dias, período de vida. Tempo, período geral. Ano, referência temporais. Hoje, ontem, e aí faltou uma última expressão que é amanhã. Só não foi possível publicar o amanhã. Então, o Yom, aqui, segundo a língua hebraica, ela pode também significar um período de tempo indeterminado. Por exemplo, quando os profetas diziam assim, porque no dia em que o Senhor vier fazer justiça em toda a terra, no grande dia de julgamento do Senhor, ali é Yom também, que é um período de tempo determinado de castigo futuro. Já chegou? Na agenda de Deus já chegou porque ele pré-determinou. Mas não chegou como data, como cronômetro. Vamos lá. Na agenda de Deus, Satanás já está no lago de fogo e enxofre como fator determinante, como juiz que decretou e bateu o martelo, sim. Como acontecimento real, ainda não. Então, Deus na cruz já sentenciou Satanás para todo sempre no lago de fogo e enxofre com todos aqueles que negaram Jesus. Mas isso já aconteceu? Ainda não. Mas já foi decretado pelo Eterno? Já foi decretado. Então, em tese, poderíamos dizer que a profecia já foi liberada, diante da soberania de Deus já aconteceu, porque Deus ele tem o domínio do passado, do presente e do futuro, mas ainda no nosso cronômetro não chegou. Por isso que o diabo ainda está aparentemente solto, realizando ainda os últimos propósitos do projeto de Deus na Terra. Então, Yom pode ser esse último dia. Pode ser período de tempo determinado, e aí onde alguns vão dizer o seguinte, que Deus vai criar o universo e ele vai criar não com tempo e cronômetro 24 horas, mas num período de tempo indeterminado. Por isso que essa teoria também ela é plausível, que é a teoria do criacionismo. No entanto, irmãos, ela vai cair por terra na seguinte questão. Pastor, mas o senhor está me pedindo para acreditar no conto da carochinha, que Deus criou tudo em 6 dias. Tá bom, meu irmão. É verdade, né? Olhando com os óculos da ciência, parece que é um conto da carochinha. Mas vem cá, me fala daquilo que acontecerá daqui a um tempo. Esperamos estar vivos, se assim Deus permitir. No ressoar da última trombeta, o Senhor virá buscar o seu povo. E aí, me explica. Isso vai acontecer no Yom, um período de tempo indeterminado, ou vai ser repentino? Um milagre absoluto.
percebam que quando a gente tenta cientificar vários acontecimentos, a gente acaba dando um tiro no pé. Logo, o Senhor vai vir nos arrebatar. Num piscar de olhos, os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão. Ficaremos com ele nas bodas. E o Senhor virá julgar a terra e depois entraremos no período do milênio, depois entraremos no período da eternidade, ou como queira chamar. Dá para a gente colocar esses acontecimentos futuros dentro de um projeto criacionista? Não dá, porque isso é milagre. É nessa hora que a gente vai fazendo teologia, vai deixando com que os acontecimentos ocorram no planeta, mas a gente também não pode negar algumas verdades. Por exemplo, a aparição do anticristo, 7 anos de tribulação. Porque senão a gente vai cientificar algumas profecias. Vamos cientificar o milênio. Por exemplo, dentro das teorias apocalípticas, alguns irmãos nossos vão achar que o ser humano vai entrar no período de milênio, porque Deus vai permitir com que a ciência evolua a um ponto em que a gente passe a viver praticamente 1000 anos, quase como numa perfeição. Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas indiferente de chegarmos ou não nesse patamar, algumas profecias são claras. A aparição do anticristo, o arrebatamento. Ou seja, não tem como você unir a ciência com isso. Por exemplo, quando Pedro fala que o mundo será, esse planeta, purificado com fogo. Irmãos, isso é juízo. Pastor, ali é a bomba atômica sendo explodida e Deus fazendo... Pode ser bomba atômica, pode. Mas eu quero crer que não depende do ser humano. Eu quero crer que ali vai ser um momento, como a profecia nos ensina, de purificação. Assim como o milênio, na minha opinião, não é uma melhora humana. É o divino. Assim como a nova Jerusalém que desce do céu. Alguns vão falar que é uma nave espacial. Não, meu irmão, para mim é um milagre. É Deus fazendo um milagre entre nós. Por quê? Porque ele é o soberano. Estão entendendo? Então, a teoria criacionista, ela cai por terra nisso. Algumas coisas. Mas essa questão aqui, essas questões aqui das teorias, ela está focada mais na criação do universo, que a ciência vem advogar que tem que ter resultado, que tem que ter uma resposta, uma prova. E aí o criacionismo tem a sua importância na questão do universo, Não falamos das questões aí espirituais, que há de vir, essa questão que está no mundo fora, mundo espiritual, não material. Esse é o resultado prático da criação. Como foi? Sim, mas você sabe, Júnior, ela acaba esbarrando também. Concordo com você. De fato, tem a ver com o que você acabou de dizer. Mas quando você vem para o planeta, por exemplo, você acaba se esbarrando. Por exemplo, como pode, por exemplo, um planeta, segundo a geografia, a arqueologia, geologia, não foi criado, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o Grand Canyon. Não foi em 6 dias que isso aconteceu. Sim, claro. Foi em milhares de anos, né? Sim, a ciência os arqueólogos, a ciência não são todas as suas partes específicas. Exato. Arqueologia, física, etc. Tudo é ciência. É para ter um resultado. Eles querem resultado. A ciência vai só se convencer com o resultado. Nós então, por isso que eu quero dizer, Júnior, que eu não estou desconsiderando a discussão criacionista. Mas a gente sabe que mesmo na discussão criacionista com o universo, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos fazer um corte. O Big Bang. Hoje nós temos como uma ideia de que o Big Bang representa muito Gênesis 1, quando Deus diz, haja luz, e aí houve uma explosão e tudo começa, não é? Uhum. Então hoje, aparentemente, o Big Bang é uma boa resposta para o Gênesis 1. Mas agora, com o James Webb, esse novo telescópio aí que está sendo uma revolução da astronomia, possivelmente a teoria do Big Bang seja mudada, se criam outras teorias. Claro. Então,
quando a gente põe a ciência como um apoio para as nossas sustentações de fé, ora vai ser benéfico, mas em alguns momentos não. Como eu disse, agora vamos pegar aqui um outro corte no planeta. Quando a gente começa a estudar essa questão, né, das camadas da estratosfera, da Terra, a sua construção, quando houve a divisão, por exemplo, da parte molhada com a seca e que houve aquilo que chamávamos de Pangeia e, de repente, a separação dos continentes e tal. Segundo a ciência e os criacionistas, levaram-se milhares de anos ou milhões de anos. Então, chega uma hora que, quando a gente começa a fazer uma ponte, tem hora que casa, mas tem hora que não casa. E aí, a gente precisa dar uma resposta do que cremos. E é por isso que eu estou já entrando nesses argumentos, porque mesmo que seja num primeiro momento do universo, mas logo no segundo momento é o nosso planeta. E aí, dentro do nosso planeta, temos outra questão, que são o quê? Os dinossauros. Que não tem como negar. Eles existiram. E por que a Bíblia não fala? Você entende? Então, a gente começa a abrir certas janelas que a gente não tem muita resposta. Por outro lado, o que eu deduzo? O que eu concluo? A gente tem que estar aberto a essas descobertas científicas, com os debates, com o aprendizado, porque, por exemplo, irmãos, aquele pastor que é o... Deixa eu pegar o nome dele aqui, que inclusive ele fala muito sobre... Design inteligente? Isso, é. Eu tenho lido o livro dele aqui. É um pastor Adalto Lourenço. Isso. O pastor professor Adalto Lourenço é fantástico, porque ele vai mostrar que em todo o universo tem um design inteligente, que é como se Deus deixasse as digitais do poder dele e da trindade em toda a criação. Sim. Agora, irmãos, por exemplo, né, só para eu ir além, aqui para a gente já... que a proposta hoje só foi comentar sobre a teoria. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Durante muitos anos, eu defendi que eu era criacionista. Aí um dia me perguntaram, tá bom, o que é ser um criacionista? Eu não soube responder, eu fui pesquisar. Falei, puxa vida. Então, na realidade, o criacionismo também é uma teoria que representa mais próximo da Bíblia. Para as nossas escolas e universidades, ela é uma resposta acadêmica mais confortável, mas ainda assim uma teoria. Então, em tese, nós somos, eu diria, não de uma teoria, mas nós somos da fé nas Escrituras e revelação. É simples assim. No entanto, diante da academia, a teoria criacionista é a que mais representa uma resposta favorável nossa. Mas mesmo assim, dentro do conglomerado de pesquisas, de teorias, aí, irmãos, vários cristãos e teólogos vão ter as suas ideias. A teoria de Darwin, irmãos, por exemplo, quando ela surgiu, ela foi, assim, uma revolução. Hoje, muitos sabem que a própria teoria de Darwin tem várias lacunas que não teria como se sustentar. Dele de Lamarck, né? Como? Dele de Lamarck. Isso, então, que não tem como ser sustentadas. Tem mais. E são várias coisas, mas assim, na época vocês têm que concordar comigo que foi muito forte os nossos irmãos do passado conviver sendo criticados como topeiras, enquanto a teoria das espécies estava ganhando as academias. E eu posso dizer que o diabo tomou um proveito muito grande disso, em nome da academia, tentando negar a fé e tentando negar Deus, no mundo onde o ser humano estava se tornando o centro de tudo. Então foi muito difícil para os nossos irmãos do passado, né? Tá bom? Então eu só quis fazer esse comentário para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso. Eu quis pegar aqui o Ion para ficar um pouco mais claro essa discussão, tá bom? Beleza? Mais algum comentário dos irmãos? Não? Então, pastor, continua lendo para nós aqui onde você parou, por gentileza. Pois não. Sempre deparamos com essas perguntas ao tratar da doutrina da criação. Ao contrário da maior parte do material anterior deste livro, este capítulo trata de diversas questões sobre as quais os cristãos evangélicos têm pontos de vista distintos
às vezes bem fortemente arraigados. Neste capítulo, passaremos dos aspectos, da criação mais claramente explicados nas Escrituras, sobre os quais quase todos os evangélicos concordariam. Criação a partir do nada, criação especial de Adão e Eva e a bondade do universo. Aos aspectos da criação sobre os quais os evangélicos discordam, se Deus usou algum processo evolutivo para executar boa parte da criação e qual a idade da Terra e da raça humana. Dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Esse é o ponto. Então, eu já antecipei a discussão. Irmãos, pastor Raio, o que o senhor defende? Irmãos, olha, eu sigo a Bíblia com essa simplicidade da revelação, estou aberto aos acontecimentos científicos, aprendo, olho, observo, não dou um checkmate, fico, eu diria, aberto às possibilidades das mais variadas, tento colocar o meu coração e a minha mente focada na revelação bíblica, mas vou aprendendo com a ciência, olhando, apreciando, porque dessa forma eu fico seguro com a minha fé nas Escrituras e ao mesmo tempo aberto com a vida, para as descobertas, para as incógnitas, para as compreensões. E assim a gente vai vivendo. Sabe aquela questão? Não tento hostilizar a ciência, porque para mim, irmãos, Deus é o Criador de tudo, e a ciência é a filha mais nova de Deus no universo. E nós estamos tateando nessa filha mais nova e aprendendo com ela. Até quando? Até quando Deus quiser. Mas ela é ruim? Claro que não. Pode ver, nós tomamos remédio por causa da ciência, nós estamos desfrutando da tecnologia por causa da ciência, usamos óculos por causa da ciência, temos benefícios imensos. Hoje a gente, o nosso distanciamento ele não existe mais praticamente, porque hoje você vai para o outro lado do mundo depois de 2, 3 dias de viagem, se chega lá. Ciência. Ah, pastor, eu sou anti-ciência. Desculpa, então você não sabe como que isso daqui é bom e como isso é maravilhoso, desde que com as suas medidas e as suas devidas proporções. Hoje tem médicos fazendo cirurgias robóticas por computador de longa distância, está salvando vidas. Louvado seja Deus, isso é maravilhoso. Isso é, hoje, por exemplo, é comum, como nossa querida irmã Cleusa passou mal esses dias, foi para o hospital, fizeram cateterismo, ela voltou na outra semana, já estava tendo aula. Quando éramos criança, estou com 52, mas eu me lembro da primeira pessoa que eu conheci que fez uma cirurgia cardíaca, o corte dele foi de começo ao fim, da barriga, 6 meses para se levantar da cama, uma coisa totalmente invasiva. Hoje, 2 furinhos, um stent, mais alguns exames, coisa magnífica, inexplicável. Isso é quase um milagre, né? Então, a ciência é uma bênção, é a filha mais nova de Deus. E que Deus nos dê graça e saúde para a gente poder contribuir muito. As descobertas, por exemplo, recente agora, sobre essas questões de novas tecnologias de energia. Olha só o que está acontecendo, por exemplo, com o hidrogênio, né? O hidrogênio verde, isso é magnífico. Possivelmente o nosso país seja a Arábia Saudita do mundo, a produção de hidrogênio verde. Um carro, um ônibus e, quem sabe, um avião sendo movido a água. Pelo amor de Deus, pensa nisso. Você bota água e ele faz todo o processo. Isso é um milagre. É um milagre, isso é um milagre. Claro que a tecnologia, eu falo aqui, como religioso, mas quando a gente vê um fenômeno como esse, um carro ser dirigido à água, isso é magnífico. É claro que, o hidrogênio verde você já utiliza, no caso, já o combustível que saiu da água, se separou por meio de eletrólitos, eu não sei o nome correto, mas inclusive pesquisem mais sobre isso, que vai ser a grande revolução. Então, assim, isso é maravilhoso. Tá bom, meus irmãos? Então, o que vai acontecer? A gente não sabe. Que Deus nos dê graça para a gente contribuir, porque tem muita coisa acontecendo. Então, você vê aqui,
há um consenso e há as divisões. E a última frase, pastor? Vamos lá. Podemos definir assim... Perdão. Podemos definir assim a doutrina da criação. Deus criou todo o universo do nada. Este era originalmente muito bom, e ele o criou para glorificar a si mesmo. É isso. Pastor, então nós cremos, em tese, o nosso seminário defende o quê? Defende isso. Isso sim é a nossa fé, a nossa base. Que ele cria do nada, tudo era muito bom, e ele cria para o seu próprio deleite, para a sua autoglorificação, porque tudo que ele faz é perfeito. E a primeira frase aqui, do Deus criou o universo do nada, pastor, por favor. Vamos lá. Primeiro, provas bíblicas da criação a partir do nada. A Bíblia claramente demanda que acreditemos que Deus criou o universo do nada. Às vezes se usa a expressão latina nihilo, que é do nada. Disse então que a Bíblia prega a criação ex nihilo. Isso significa que antes de Deus principiar a criação do universo, nada existia além do próprio Deus. Até aí, por favor. Então, é essa a ideia. Né? O ex nihilo tem essa definição. Tá bom, meus irmãos? Agora, para a gente prosseguir, alguma dúvida até aqui, nessa parte? Tranquilo? Ô, pastor. Pois não. Então, o criacionismo ele é definido simplesmente como uma teoria, né? Então, exatamente. Criacionismo é uma teoria onde ele tenta responder à criação baseada na Bíblia. Ok. No entanto, é o que ele disse aqui sobre essa questão de alguns que pensam de forma diferente, né? Por exemplo, como ele colocou aqui, ó. Neste capítulo, passaremos 2 aspectos da criação mais claramente explicado nas Escrituras, sobre os quais quase todos os evangelhos concordam: criação a partir do nada, criação especial de Adão e Eva e a bondade do universo, e os aspectos da criação sobre os quais evangélicos discordam. É aqui. Então, entre o criacionismo, eu diria, ele vai se enquadrar mais nesse ponto, porque, ó, se Deus usou algum processo evolutivo para executar boa parte da criação, e qual a idade da Terra e da raça humana? Quando entram essas discussões, a idade da Terra, a raça humana... Por exemplo, irmãos, vamos falar aqui um pouco, gastar mais 1 minuto nessa questão do gênero humano. Bom, segundo a ciência, nós estamos aqui há milhões, né, de anos. Depois do mapeamento genético, os cientistas chegaram a um consenso. Podem ver que hoje, aqueles que desejam saber de fato qual é a sua origem, hoje você pode pagar aí se eu não me engano, eu acho que é uns R$500, você descobre qual é a sua origem. Se você é leste europeu, se você é tal, você descobre tudo. Árvore genealógica. A sua árvore genealógica, se você tem árabe, judeus, da onde... É muito interessante, né? Então, essa árvore genealógica, segundo a genética, depois que veio essa questão dessa redescoberta científica, né? Mapeamento genoma humano, etc. e tal, chegaram-se a um consenso, todos os cientistas, sobre esse tema, que todos os seres humanos vêm de uma Eva, e depois essa Eva tem uma outra Eva, é chamada 2 Evas. E aí eles datam, fazendo as suas datações, é mais ou menos assim, não sei quantos milhões de anos até essa, e depois daqui até essa outra Eva, não sei quantos outros milhões de anos. Depois pesquisem sobre isso. Mas é uma coisa assim absurda. Mas agora, vamos lá. Tirando essas proporções imensas, que dão assim coisa tipo 50 mil anos até essa... de nós para trás, tá? É como se fosse 20 mil anos daqui para a primeira Eva, e dessa Eva para outra Eva, mais 10 mil anos.
que remete essas duas ideias, segundo as páginas da Bíblia? Houve dois recomeços na história da Bíblia ou não? Ah, sim, houve o dilúvio, né? Dilúvio. E aí, segundo a genética, eles não sabem explicar como, mas é mais ou menos isso. Até essa primeira Eva, chegou. Todos derivam dela, que é a mulher de Noé. Noé. Eles chamam segunda Eva. Então, eles falam, aconteceu alguma coisa aqui no planeta e a raça humana só sobrou essa Eva. Não tem história de outra. E aí, dessa para cá, e aí a primeira Eva, que é a esposa de Adão. Ou seja, a genética afirmou a Bíblia. Aí, percebe que coisa linda? Sim. A questão da pigmentação, irmãos. Puxa, isso também é fantástico. Fantástico. Só a datação que destoa um pouco, né? Exato, agora, né? Hoje, né? É muitos mil anos, né? Então, você vê, existem coisas que a ciência... Por isso que essas discussões, Gil, elas entram dentro das teorias. Então, Porque você tenta responder a Bíblia mediante a ciência. Só que, assim, por isso que eu digo que tem vezes que a ciência ela pode até favorecer, como agora, depois de séculos. Porque qual era a pergunta? Como pode... Olha, vamos olhar aqui. Nós aqui, caucasianos, né? O Gil está mais para, sei lá, árabe, Gil, não sei. Vira aí de lado, vamos ver se... Piauiense. Mas então, mas vamos supor, né? Vamos supor que você viesse de árabe e turco. O pastor Johnny, né? Dione, romano, latino, né? A irmã Maísa, né? A gente sabe, né? Então, quer dizer, cada um de nós aqui, olhando aqui uma classe pequena, mas percebam, qual que era a grande questão? Como de Adão e Eva vieram todas as pigmentações? Segundo a genética, é uma questão de exposição ao sol. E exposição ao sol e gerações. É bem possível que em algumas gerações, aquela família caucasiana branca, depois de algumas gerações, expostas ao sol, a pigmentação, o nosso corpo ele é adaptável. Então, por causa de uma defesa natural, depois de alguns séculos, os descendentes, essa mesma família que estava aqui na Europa, que foi viver aqui na América do Sul, ou que foi viver na África, a mesma família que não houve misturas de raça, é diferente, se coloca e compara, a pigmentação dessa daqui ficou mais acentuada. Você fala, mas por quê? Por causa do processo evolutivo. Mas essa discussão só se chegou agora. Antes disso, olhava assim e falava, mas como o japonês olho puxado? Por quê? O outro olho claro? Não. Como de Adão e Eva saiu todos os genes? Nós tínhamos uma resposta pela fé, que dentro de Eva, ela tinha todos os genes. Aí foram se gerando, né, as etnias, os grupos. Mas há uma resposta genética, uma resposta científica, que hoje a gente entende melhor. Oi, Fia? O engraçado, né, pastor, que na ciência mesmo, eles dizem, né, que de Eva, eles têm não sei como dizer, mas chama assim, Eva eu não lembro o nome. Micontridial. Isso, é isso mesmo. Micontridial, é isso. Só as mulheres, ela só passa para as mulheres, né? Através do cordão umbilical, se eu não me engano, né? Através do cordão umbilical. Só as mulheres que têm esses genes, esse não sei o que dela lá, uma mitocôndria dela lá. Então, as mulheres todas, por exemplo, se eu tenho uma filha, eu passei para ela. Minha filha tem um filho, ela não passa para o filho, só passa se for para a filha. Olha, e aí mostra que todos nós viemos de Eva, porque a gente tem o DNA de Eva.
Então, isso eu não sabia. Eu só sabia que era com a mulher. Agora, as explicações eu não sabia. Mas depois pesquisa, irmãos, é muito interessante. Eu assisti, há muitos anos atrás, um documentário sobre essa questão na Discovery, que fala sobre a primeira Eva e a segunda. Eu achei fantástico, irmãos. Eu fiquei assim, dando risada, porque ver a ciência atestar Noé e Adão e Eva é genial. Agora, qual é o processo, os anos? Inclusive, fala sobre a questão do lugar da primeira Eva, da segunda Eva. É muito interessante, irmãos. Então, assim, obrigado, viu, minha irmã? Obrigado, viu, irmã Cleusa? Quer comentar mais alguma coisa, irmã Cleusa? Não, é que é assim, né? Que a gente vê tantas coisas assim, né? Que nem o pastor está falando aí, né? De teoria, né? Teoria da evolução, da criação. Eu fico pensando às vezes, por que que na escola a gente aprendeu desde pequeno que não foi uma teoria, a gente tem aquilo como um martelo batido. Até a faculdade, de pequenininha até a faculdade, você aprende dessa forma. Agora, o criacionismo é teoria. Não deveria ser assim, os dois assuntos como teoria e debater sobre os dois? Exatamente. Por isso, irmã, que nas escolas que são evangélicas ou religiosas, eles ensinam os dois. Ensinam a Bíblia, ensinam as teorias. Por isso que é importante, porque são tudo teoria, né, irmãos? Mas a teoria da criação, precisa lembrar uma coisa do criacionismo. Ela está mais filiada à Bíblia, porque ela acredita que a formação, o processo da criação foi sobrenatural. Sim. E as outras teorias, ela vai contra. Exatamente. Ela se contrapõe, diz que isso é nosso, é mito. Exato, Em Adão e Eva. Por e isso... o criacionismo não. Fala que foi um processo sobrenatural. Isso é o inimigo fazendo divisão, separando para poder... separando as pessoas para não acreditar em Deus. Sim, não tenha dúvida. Por isso que, assim, quando a gente fala, alguém pergunta, você acredita no criacionismo? Não é errado nós dizermos que sim. Não é errado, pelo contrário. Só fiz esse comentário para vocês, porque durante muitos anos, inclusive dando aula, eu falava, não, eu defendo a teoria do criacionismo. Aí foi quando eu aprendi com alguns professores que, assim, até a teoria do criacionismo também é uma teoria, e que, se a gente vai defendê-la, a gente acaba, tem hora que é também se perdendo um pouco. No entanto, como aqui é o assunto para o debate, para o esclarecimento, eu antecipei isso para vocês, para que vocês também não incorram no mesmo erro que eu incorria, né, no caso. Porque eu falava, não, eu sou da teoria do criacionismo. Mas, na realidade, eu estava querendo dizer, não, eu acredito que Deus fez tudo. Deus fez tudo milagrosamente. E que aquilo que a ciência responde, eu respaldo. Aquilo que não responde, eu não questiono, eu não nego. Só que dentro dos cientistas, por isso que aí vão surgindo os debates, e por essa razão alguns vão chegar até questionar algumas partes da Bíblia. Por quê? Porque aí tenta explicar a fé por meio da ciência. E aí é nessa hora que entra o caroço de Angu, entendeu? Tá bom? Os cientistas, eles afirmam, eles endossam muitas coisas que estão na Bíblia sem eles... Saber. Não sei se ele não pensa muito, não sei o que é, mas eles endossam muita coisa, que nem o DNA do ser humano, né? Que tem o tetragrama de Deus lá. Porque tem assim, cada bloco de célula tem um número. E aquele número repete várias vezes o nome de Deus. Se você for no hebraico, você vai ver o número. É o tetragrama de Deus no DNA do ser humano. E foi o cientista que encontrou. Então, você sabe, irmã, muitas dessas coisas são muito interessantes. A gente tem que continuar pesquisando, vendo. Mas uma coisa é fato. Quanto mais o cientista crê em Deus, mais eles vão ter descobertas científicas e vão abençoar os seres humanos. Porque se Deus é o criador de tudo e a ciência é a filha mais nova de Deus no universo, com certeza a fé vai abrir muitas janelas. Tá bom? Irmãos, para a gente correr aqui, agora vamos ler rapidamente, o 2, página 200, pastor Johnny. Só a primeira frase.
Página 200, o número 2. Criação do universo espiritual. A criação de todo o universo abarca a criação de um reino de existência invisível e espiritual. Deus criou os anjos... Até aí tá bom, pastor. Ou seja, quando Deus cria tudo, eu deduzo, ele começa pelo espírito e depois ele deságua no físico. O 3, pode ver que aqui vem já a criação direta de Adão e Eva, já vem para o físico. O 4, página 202, a criação do tempo. O 5, o papel do Filho e do Espírito Santo na criação. Aí aqui é bem interessante. Eu quero ler um pouco com vocês aqui a partir do 5, tá? Vamos fechar aqui esse bloco para a gente ir por último, tá bom? Joia? Fechado, então. Vou fechar aqui. Alguma pergunta até agora, meus irmãos? Tudo bem? O livro, o material, ele é muito explicativo. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem. Se já tiverem, falem. Se não, como eu disse, irmãos, são muitas informações boas. Só quero poder trazer alguns acréscimos aqui. Mas o nosso querido irmão Gruden, ele deixou uma contribuição muito boa para nós, tá bom? Joia? Então, vou fechar a gravação.